Bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa em nome de Jesus. Deus abençoe a tua família com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor abra os céus neste dia e derrame sobre vocês a paz que excede todo entendimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 16, verso 1. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Porque nós sempre oramos sobre a palavra, em nome de Jesus. Lemos a palavra e na sequência nós oramos para orar a palavra de Deus nas nossas vidas, para as nossas vidas e para as nossas casas, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Dá-nos entendimento e compreensão para vivermos e praticarmos, porque nós queremos ser como aquele homem prudente que ouve a tua palavra e a pratica em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrá-los que hoje, 19 horas, nós temos o nosso culto online. Amém? E você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Também, se você quer falar comigo, precisa de oração, você pode pedir nos comentários o meu WhatsApp e eu vou enviar para você. Vamos ler aqui então, Mateus capítulo 16, Evangelho de Mateus capítulo 16. Ele começa dizendo assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus. Olha que interessante. Dois grupos distintos, com doutrinas diferentes. Os fariseus eram um grupo maior, que eles estavam principalmente vinculados às sinagogas. Amém? E essas sinagogas, nessas sinagogas eles então ensinavam ali a palavra de Deus, o Pentateuco, né, os profetas, porém, eles criam, ou melhor, eles criam em anjos, criam em espíritos, na ressurreição dos mortos, enfim, de uma forma resumida, eles criam no mundo espiritual, eles acreditavam no mundo espiritual. Já os saduceus não. Os saduceus, eles eram um grupo menor, porém mais abastado, né, de pessoas ricas que estavam vinculados ao templo, né, estavam relacionados ao templo, eles dominavam o templo. Porém, a doutrina deles era completamente diferente, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, enfim, também de uma maneira resumida, eles não acreditavam no mundo espiritual. Mas esses dois grupos tão diferentes, pela sua doutrina, eles se uniram. Eles estavam juntos aqui, em prol de um objetivo único, de um alvo que eles tinham, que era Jesus Cristo. Eles se reuniram porque eles tinham um inimigo em comum, e o inimigo deles era Jesus. Pelo que Jesus fazia. Porque enquanto as pessoas iam nas sinagogas e no templo, e não viam a manifestação do poder de Deus, não viam milagres, curas, libertações, as pessoas que acompanhavam Jesus viam isso o tempo todo. Porque aonde Jesus ia, uma multidão seguia Jesus, e Jesus ali curava os enfermos, libertava aqueles que estavam cativos, né, de espíritos imundos, enfim, Jesus fazia grandes sinais, grandes milagres, e ainda ele pregava com autoridade, porque ele vivia aquilo que ele pregava, diferente dos fariseus, e principalmente dos saduceus. Amém? Então, diz que esses dois grupos vieram unidos, e diz aqui a palavra, no versículo 1 do capítulo 16, tentando quem? Jesus. Eles foram lá para provocar Jesus, eles foram lá para denegrir Jesus. Até por isso que eu falei. Né? Aonde Jesus ia, havia uma multidão que o seguia, uma multidão que estava em volta dele sempre. Então esses dois grupos chegam até Jesus e na frente de toda a multidão diz assim, ó, olha, se você é quem você diz que é, faz um sinal do céu. E é exatamente o que acontece aqui. Pediram-lhes que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Então aqueles homens, eles foram até ali para denegrir Jesus, para expor Jesus. Então eles pedem assim, olha, faz um sinal do céu aí, se você é quem você diz ser. E todo mundo ouviu. Você imagina o silêncio que não ficou naquele momento. Quando provavelmente alguém ali, um fariseu ou um saduceu, levanta a voz e diz, ô Jesus, se você é filho de Deus mesmo, se você é quem você diz que você é, eu acho difícil eles falarem que ele seria filho de Deus, provavelmente diz assim, se você é quem você diz que é, faz um sinal vindo dos céus. Imagina todo mundo ali, né? Como ficou o clima naquele lugar, né? O silêncio ensurdecedor que ficou ali, porque todo mundo ficou olhando agora a resposta de Jesus. Entenda, esses homens que pediam um sinal dos céus, eles não conseguiam discernir o que estava acontecendo em volta deles. Eles estavam ali com Jesus, o Filho de Deus, amém?
Eles sabiam, porque eles viram, eles ouviam Jesus pregar com autoridade e com poder. Porque Jesus ele não só pregava, mas ele também operava sinais, curas, milagres. Ele fazia grandes coisas que o povo ficava admirado, maravilhado com o que Jesus falava e com o que ele fazia. Porque é preciso que aquilo que nós estamos falando esteja alinhado com aquilo que nós estamos fazendo. E eles sabiam. Então eles não conseguiam discernir aquilo que estava em volta deles, mas eles vão até Jesus e eles têm a ousadia de pedir para Jesus um sinal dos céus. Se eles não eram capazes de discernir o que estava acontecendo ao redor deles, discernir diante de quem eles estavam, por tudo aquilo que ele fazia, pelos sinais que ele operava, pela palavra que ele pregava, eles iam discernir se viesse um sinal dos céus? Então o que eles estavam fazendo ali? Nada mais do que tentando Jesus. Dizendo que Jesus não era quem ele dizia ser. Tentando Jesus para que ele fizesse um sinal para provar aquilo que ele sabia que ele era, Filho de Deus, que veio em carne. Amém? Para morrer na cruz, no meu e no teu lugar. Para passar por esta morte que nós merecíamos e ressuscitar o terceiro dia. Está hoje nos céus, à direita do Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não é mais aquele cordeiro mudo, calado, fraco. Ele agora é Rei dos reis e Senhor dos senhores e que voltará. Haverá agora a segunda vinda de Jesus, aonde ele vai voltar. Amém? Ainda que alguns tenham por demorada, ele vai voltar e eles não entendem que é por causa da misericórdia de Deus que quer que todos sejam salvos. Porque Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Nunca podemos esquecer disso. Precisamos separar isso, porque um dia nós também estávamos nas trevas, em nome de Jesus. E hoje nós estamos com o Senhor, porque nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, fomos perdoados e convertemos os nossos caminhos. Aquilo que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais. Amém? Pecamos ainda sim, porque todo homem é pecador, mas nós não vivemos na prática do pecado, que é uma coisa diferente. Amém? A prática do pecado é uma coisa, você tropeçar é outra. Então, ele, porém, agora, né, todo mundo ali, né, naquele silêncio, esperando o que Jesus iria dizer, ele, porém, lhes respondeu: olha, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então, Jesus começa a dizer, olha, vocês conseguem discernir até, de certa maneira, os sinais do clima. Né? Vocês conseguem discernir os sinais do clima. Vocês falam isso, olha, quando a chegada à tarde dizeis haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então Jesus está dizendo, ó, sabeis, na verdade, discernir os aspectos dos céus, ou seja, do clima, né? Aquilo que os olhos deles estão vendo ali. E não podeis discernir os sinais dos tempos? Então Jesus ele está falando de duas coisas diferentes aqui. Uma é discernir os sinais do clima, do que os olhos deles estão vendo nos céus, do aspecto do céu, que é aquilo que os olhos deles veem. Mas eles não conseguem discernir algo que é muito mais, ou melhor, muito profundo, que é discernir os sinais dos tempos. E Jesus era esse sinal. Nós não podemos esquecer que Jesus é esse sinal. Jesus, em tudo que ele falava e fazia, e a sua obra até a consumação, quando ele na cruz diz, Pai, está consumado, esse era o sinal dos tempos, e esses homens não estavam discernindo. Jesus libertava o endemoniado, ele era transformado numa outra pessoa. Jesus curava o paralítico saía carregando a sua cama, a sua maca. Jesus curava o cego que não via, agora vê. O mudo que não falava, agora fala, seja lá por uma enfermidade física ou por uma enfermidade espiritual.
Jesus ressuscitou mortos? Por exemplo, Lázaro. Vem para fora, Lázaro. E Lázaro, que já estava lá há 4 dias, ele vem para fora. Então eles viram, eles conheciam, eles viram o que Jesus fez, mas eles não queriam reconhecer os sinais dos tempos. Amados, nós precisamos orar para que os nossos olhos, ouvidos, o nosso coração esteja sempre aberto. Sabe quando nós paramos de discernir os sinais dos tempos? Quando os nossos olhos estão fechados, quando os nossos ouvidos estão fechados, nosso coração está fechado, quando nós começamos a olhar e valorizar as coisas desse mundo, nós paramos de discernir o tempo para ver aquilo que os nossos olhos podem ver, conseguem ver. Como ele disse aqui, olha, vocês na verdade discernem o aspecto dos céus. Então, quando nós passamos a amar o mundo, aqueles que passam a amar o mundo, eles começam a discernir os aspectos do mundo, mas eles não conseguem discernir os sinais do tempo, que são coisas diferentes. Estamos falando de coisas espirituais, em nome de Jesus. Porque eu lembro você que nós somos um espírito, somos criados imagem e semelhança de Deus, somos um espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. E nós estamos nesse mundo de passagem, nós somos peregrinos nessa terra. O nosso lar, a nossa casa, a nossa morada eterna é nos céus. Deus nos fez para os céus. Amém? Deus nos fez para ir para o céu, em nome de Jesus. Quem não quer ir para o céu, né? Porque constitui um outro pai, o diabo, esses irão para o inferno. Veja, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para os anjos, para Satanás e seus anjos e seus demônios, né? Satanás e seus anjos, enfim. Mas os homens vão para lá também, aqueles que o seguem, todos os que o seguem vão para lá. Mas Deus não fez o homem para ir para o inferno, para ir para a morte eterna. Ele fez o homem para ir para o céu. Amém? E ele continua e diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. Então ele está dizendo que aqueles fariseus e saduceus nada mais era do que uma geração má, né? Perversa e adúltera. Adúltera porque ele está falando do adultério espiritual. Não era Deus que eles serviam o seu próprio ventre. Eles eram o seu próprio Deus. Entende? Então ele está dizendo, quando nós lemos a palavra de uma geração adúltera, ela está falando desse adultério espiritual, de trocar Deus por outro Deus. Deixar de servir o Deus verdadeiro para servir um Deus que o homem constituiu, e não o Deus verdadeiro, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. E nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Então a resposta de Jesus foi essa. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas, ele deveria ir para Nínive, ele não quis ir, ele foi num caminho oposto, deu tudo errado na vida dele. Ele foi lançado no mar, ele passou 3 dias no ventre da baleia, né, de uma baleia, de um animal, enfim, né? E lá no ventre da baleia, aliás, Jesus confirma isso, nós lemos outro dia sobre isso, Jesus confirma, né, esse episódio de Jonas, que muitos consideram uma alegoria, um símbolo, não é? Jesus diz que Jonas esteve 3 dias no ventre da grande baleia, né? E até que então ele é lançado na praia, lá em Nínive. E lá ele prega a palavra. E lá tem mais um detalhe, porque ele ficou 3 dias no ventre da baleia. E a cidade de Nínive era uma cidade tão grande que ele levaria 3 dias para pregar em Nínive o arrependimento, porque foi isso que, como profeta, Deus o enviou. 3 dias. Então, 3 dias no ventre da baleia, 3 dias para atravessar Nínive. Porém, no primeiro dia, quando ele começa a pregar o arrependimento para aqueles homens e mulheres, para aquela cidade, toda a cidade se converte. Toda a cidade se arrepende. Diz a palavra, com um pano de saco, né, e cinzas na cabeça. Mostrando o arrependimento, que eles reconheceram que eles estavam vivendo de uma forma completamente errada, fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, seguindo suas próprias vontades, concupiscências, etc, etc. Amém? Glória a Deus. Então Jesus, ele não dá resposta para eles, como eles pediram. Ele simplesmente os deixa e vai embora. E vai embora. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esta palavra.
Que esta palavra possa penetrar no nosso coração nesta manhã, possa nos dar, ó Deus, por meio do Teu Espírito, o entendimento para vivermos a Tua palavra. Por isso, vai nos ungindo nos olhos, nos ouvidos, no nosso coração. Põe um coração novo, se for preciso, Senhor. Um coração que tem fome, que tem sede de Ti. Tira toda a dureza do nosso coração. Tira todas as escamas dos nossos olhos para nós vermos a verdade. Tira todo aquilo que está fechando os nossos ouvidos, que nos impede de ouvir a Tua palavra, de entender a Tua palavra, de praticar a Tua palavra, porque nós não queremos ser como esses fariseus e saduceus que estavam diante de Jesus, do Filho de Deus, do Filho unigênito de Deus, que veio em carne, e eles não reconheceram. Nós queremos Te reconhecer nas nossas vidas em todos os momentos. Não deixa, Senhor, que os nossos olhos, que o nosso entendimento fique cauterizado, fechado, a ponto de não Te reconhecer, ó Deus. Não reconhecer Jesus, não reconhecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos andar na Tua palavra e não queremos nos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui, abençoa sua família, abençoa seu trabalho, abençoa sua casa. Meu Deus, abençoa seus negócios, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá ordem aos Teus anjos a respeito de cada um, para que cada um, Senhor, neste dia possa andar, ó Deus, com os Teus anjos à frente, tirando toda armadilha, toda cilada, protegendo e guardando o Teu povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu peço, Pai, para que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo. Derrame nesta manhã, em nome de Jesus, um azeite fresco, um azeite novo na lâmpada de cada um de nós e um vinho novo nos nossos odres. Que este dia seja um dia de paz, de prosperidade, que toda a obra das Tuas mãos prospere. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça, hoje, 19 horas, o culto online. E também não esqueça de curtir, de compartilhar e de colocar os teus pedidos de oração lá nos comentários. Se você quer falar comigo, peça lá que eu mando meu WhatsApp. Deus te abençoe.